Emma, uma professora dedicada e pacifista, vê suas férias se transformarem em uma luta pela sobrevivência, quando, acidentalmente, cruza o caminho de um grupo de traficantes perigosos. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Rutig Emma, de 2017. E vamos para mais um resumo! Na cena inicial, conhecemos Emma, uma professora do ensino infantil dedicada, conhecida por sua natureza pacifista. É o último dia de aula antes das férias, e Emma, sorridente, está animada com o recesso, planejando passar as férias na casa de seu pai, Jack. Depois da aula, enquanto organiza seus materiais para sair, sua mente vagueia até o namorado, com quem teve uma briga dias atrás. Decidida a não deixar que isso atrapalhe seus planos, ela ignora o incômodo e apressa-se a sair. No corredor, encontra uma colega que lhe entrega uma bolsa grande, enviada por familiares para a viagem. São suprimentos para o caminho, explica a colega com um sorriso antes de se despedirem. Em um armazém abandonado, um grupo de traficantes de alto escalão prepara pacotes de substâncias ilegais para serem enviados para fora da cidade. O líder da operação, conhecido como Bossman, supervisiona tudo de perto, ordenando que seus subordinados, Boela, Jay, Bass e AJ, carreguem rapidamente as mercadorias num furgão destinado ao transporte. O veículo será conduzido por Pat, o mais novo integrante do grupo. Bossman, sempre cauteloso, decide acompanhar Pat pessoalmente para garantir que o furgão siga por uma rota segura, longe de patrulhas policiais. Ele também leva Jay, que ficará na parte de trás, protegendo os pacotes. Enquanto isso, Bass, Boela e AJ seguem logo atrás em outro carro, prontos para intervir caso algo saia do controle. Voltando a Emma, ela pega a estrada em direção à casa de seu pai, localizada na fronteira, afastada do caos da cidade. Durante o trajeto, ela liga para avisar sobre sua chegada. A voz de Jack transparece felicidade ao saber que verá a filha novamente, especialmente depois de tanto tempo vivendo sozinho, desde a morte de sua esposa. Enquanto isso, Bossman e sua equipe seguem a rota de entrega. Pat, visivelmente nervoso por estar em sua primeira missão, é instruído por Bossman a manter a calma, pois ele conseguiu encontrar um caminho alternativo livre de patrulhas. No carro, Emma recebe mensagem do namorado pedindo desculpas e implorando por uma reconciliação, mas ela escolhe ignorá-las. Ele tem um histórico de comportamento agressivo e recentemente esteve envolvido em uma briga que deixou alguém hospitalizado. Determinada a não se deixar envolver novamente, Emma decide não responder e foca em continuar sua viagem. Enquanto almoçava após uma patrulha, um policial nota o furgão de Bossman e decide abordá-lo. Pat, nervoso, entrega sua carteira de motorista com as mãos trêmulas, o que imediatamente levanta as suspeitas. Enquanto isso, Bass e o restante do grupo, atentos à movimentação, estacionam o carro próximo para apoiar Bossman. Após uma breve troca de olhares tensos, Bossman pega uma arma longa e sai do furgão, forçando o policial a sacar sua arma. No entanto, Bass e os outros rapidamente o cercam, o desarmam e o deixam inconsciente. Eles o colocam no furgão como refém, enquanto Bossman repreende Pat severamente por quase comprometer a missão. O grupo segue em frente, mas cauteloso, porém agora com um policial como prisioneiro. Do outro lado, Emma, sem saber de nada, acaba pegando a mesma rota que o grupo. Em um determinado trecho, ela para o carro para ajudar uma tartaruga que atravessava a estrada. Mais adiante, seu carro começa a apresentar problemas e começa a soltar fumaça. Sem sinal no celular e sem ideia do que fazer, Emma fica frustrada, isolada no meio do caminho. O grupo para em um local isolado perto da estrada e cerca o policial, que está com um saco na cabeça, impedindo-o de ver o que acontece ao seu redor. Como ele já viu os rostos de todos, o grupo decide que não pode deixá-lo vivo. Embora alguns sugiram matá-lo imediatamente, Bossman resolve delegar a tarefa a Pat, responsabilizando-o pela situação desconfortável em que todos se encontram. Antes de tomar qualquer decisão, Bossman quer testar a habilidade de Pat com armas. Ele ordena que Pat faça 2 disparos em algumas pedras à frente, mas logo descobre que Pat nunca havia usado uma arma antes. Mesmo assim, ele instrui Pat a tentar, vendo isso como uma oportunidade para avaliar sua capacidade. Enquanto isso, Emma está próxima, na estrada, e ouve os disparos. Curiosa e preocupada, quando chega ao local, ela testemunha o grupo cercando o policial. Quando Pat finalmente atira, o projétil acerta o ombro do policial e o som do disparo a choca. Ao testemunhar o tiro, ela fica em choque e deixa cair sua garrafa de vidro que estava segurando. Emma fica paralisada. Isso chama a atenção da gangue, que ficam surpresos com sua presença. Para não deixar qualquer suspeita, os bandidos começam a segui-la. Emma corre desesperada, mas é rapidamente alcançada pelos bandidos, que a capturam e a levam de volta para onde o resto do grupo o aguarda. O grupo, ciente de que precisa matar Emma, tem opiniões divididas sobre o que fazer com ela.
ela. Boela, no entanto, sugere usá-la primeiro. Bossman concorda, mas impõe uma condição: quem decidir usar Emma será também responsável por sua morte. Antes de aceitar, Boela observa Emma por um longo momento, avaliando a situação. Enquanto isso, o grupo não percebe que o policial ainda está vivo. Na verdade, ele rasteja cuidadosamente na direção do carro da polícia. Emma, em um momento de desespero, vê o policial se aproximando e fica em silêncio, como ele instruiu. Enquanto o grupo debate sobre quem tomará a frente com Emma, o policial finalmente chega ao carro. Boela, mantendo Emma algemada, se prepara para agir, mas o policial consegue fugir, pegando todos de surpresa. Em seguida, os criminosos começam a persegui-lo, atirando no carro. Bossman, enfurecido, pega um rifle no porta-malas do veículo e se posiciona em uma colina, onde, após alguns segundos de tensão, consegue disparar e acertar o policial na cabeça. Enquanto isso, Emma, que ficou sozinha, tenta desesperadamente alcançar o cinto, onde a chave das algemas está presa. Após uma luta desesperada pela vida, ela finalmente consegue pegar as chaves e se libertar. Lembrando-se das instruções de autodefesa que seu pai lhe deu quando criança, ela pega uma faca no chão e atravessa uma cerca em direção ao seu carro. No interior, encontra uma pequena bolsa e uma grande mochila vermelha, que seus parentes haviam deixado na recepção, seu último recurso. Enquanto Emma escapa, Boela finalmente percebe a fuga e avisa o resto do grupo. Furioso e com medo das consequências de deixar Emma viva, ordena que todos se juntem para caçá-la. Eles se comunicam por rádios e partem imediatamente em busca dela, com a intenção de não deixar nenhuma testemunha. Enquanto isso, o pai de Emma se sente cada vez mais preocupado, pois ela já deveria ter chegado ou pelo menos entrado em contato. Olha ansiosamente para a estrada, esperando vê-la, mas ninguém surge. Desesperado, liga para o celular dela, mas apenas a mensagem da secretária eletrônica responde, o que aumenta ainda mais sua angústia. Enquanto isso, Emma está escondida, ofegante e dominada pelo pânico. As lágrimas começam a cair, tomada pelo medo do que poderia acontecer com ela. Aos poucos, tenta se acalmar e começa a revisar sua mochila, buscando algo que possa ajudá-la a sobreviver àquela situação. Os capangas, por sua vez, encontram o carro de Emma e começam a revirar seus pertences. Ao vasculharem seus documentos, descobrem suas informações pessoais e rapidamente determinam a direção para onde ela fugiu, informando o líder sobre o andamento da perseguição. Em seu caminho, Emma percebe que está deixando um rastro que pode ser seguido. Avistando uma colina à distância, decide alterar sua rota e criar falsas pistas em diferentes direções, com o objetivo de confundir seus perseguidores. Após isso, escolhe um caminho específico, determinado a continuar sua fuga. Enquanto isso, um fazendeiro nas proximidades nota o carro de Emma estacionado. Ele se aproxima, verifica o veículo e encontra seus documentos. Chamando o nome dela várias vezes, mas sem receber respostas, ele começa a ficar inquieto. O fazendeiro, que é um bom amigo do pai de Emma, reconhece a situação e, ao perceber que não há ninguém por perto, decide se afastar para conseguir sinal e ligar para ele. Ao receber a notícia, o pai de Emma, preocupado, sai imediatamente para encontrar o fazendeiro e saber mais sobre o que aconteceu. Enquanto isso, os bandidos chegam ao ponto onde Emma havia deixado mais rastros. Com sua experiência, percebe 3 direções diferentes e decide dividir o grupo em duplas para buscar. Ele instrui que, assim que alguém encontrar algum sinal de Emma, deve avisar os outros imediatamente pelo rádio. Emma, por sua vez, encontra uma fonte de água potável e finalmente consegue se hidratar. Enquanto descansa e sacia sua sede, Emma se recorda de um antigo conselho de seu pai: usar água como arma contra seus inimigos. Inspirada, ela pega sua garrafa, enche-a com água e mistura um pó venenoso que encontra em sua mochila, preparando uma armadilha letal. Enquanto isso, Boela e a Jota seguem procurando separadamente. Boela avista Emma no reservatório e decide se aproximar dela antes de cumprir seu plano de matá-la. Ele pede a Jota que mantenha segredo sobre sua localização para Bossman, e a Jota se afasta, permitindo que Boela avance. Emma, já consciente da presença deles, prepara uma emboscada para Boela. Quando ele exige que ela entregue a garrafa de bebida que carrega, Emma, com um sorriso, oferece a garrafa envenenada. Boela, sem desconfiar, bebe a água. Ao se aproximar, é surpreendido por Emma, que o ataca com diversas facadas, o matando. Após o confronto, ela pega a arma dele e começa a planejar sua fuga. À distância, a Jota percebe algo estranho ao observar Emma reabastecendo a garrafa no reservatório. Ele tenta se comunicar com Boela pelo rádio, mas não obtém resposta. Emma rapidamente enche a garrafa com água e adiciona mais veneno ao reservatório antes de sair, levando consigo o rádio de Boela. A Jota, ao perceber o silêncio, segue na direção de Emma, enquanto informa Bossman sobre o ocorrido. Chegando ao reservatório, a Jota encontra Boela morto, esfaqueado, e ouve a voz de Emma no rádio, ameaçando
ameaçando, o que o enfurece e o leva a persegui-la. Durante a caçada, ele dispara sua arma para o alto, tentando sinalizar sua localização para Bossman. Quando chegam ao reservatório, ficam chocados a encontrar o corpo de Boila coberto de ferimentos de faca. Ignorando o perigo, Patty, Jai e Baz bebem a água envenenada do reservatório antes de retornarem à perseguição a Emma. Enquanto isso, Emma escala uma grande rocha para se posicionar estrategicamente e emboscar a Jota. Ela atira uma pedra que o atinge na cabeça, deixando-o inconsciente. No entanto, a Jota recobra os sentidos rapidamente e tenta estrangulá-la. Emma, lutando pela vida, pega uma arma próxima e o mata. O disparo ecoa pelo rádio e os outros membros da gangue, surpresos, ficam curiosos sobre o que aconteceu. Ela responde com frieza que matou mais um, restando agora apenas 4. Os bandidos começam a se sentir mal devido à água contaminada que beberam, mas Bossman, impiedoso, ordena que ignore a dor e sigam em frente. Enquanto isso, o pai de Emma chega ao local e, ao examinar os rastros, deduz que ela conseguiu escapar e que 6 homens estão agora à sua procura. Ele compartilha com o fazendeiro que tem treinado Emma desde jovem, destacando que, apesar de sua habilidade com armas e caçada, ela sempre evitou a violência após reconhecer o erro de matar um animal. Mais tarde, ao avistarem Emma, Bossman dispara contra ela com um rifle, mas ela consegue cair e correr em direção a uma casa abandonada. Ele atira novamente, mas erra o alvo. Com uma expressão de frustração, Bossman instrui os outros a matá-la enquanto ele fornece cobertura. Eles entram na casa com cautela e, sem saber a localização exata de Emma, decidem se dividir para procurá-la. Dentro da casa, Emma encontra um pedaço de ferro afiado e começa a elaborar um plano. Quando um dos bandidos entra, ela o surpreende e, com precisão, o mata com o ferro. Bossman, ao perceber que Patty não está procurando ativamente por Emma, se enfurece e o ameaça com violência. Patty, então, entra na casa abandonada e finalmente encontra Emma. Ela o desarma rapidamente e o ameaça com uma faca. Patty, visivelmente apavorado, afirma ser pacifista, pede desculpas e implora por sua vida. Emma, tocada pela súplica, decide libertá-lo, mas antes que Patty possa sair, ele começa a gritar para alertar os outros sobre sua localização. Sem hesitar, Emma lança uma faca em suas costas, atingindo antes que ele tenha tempo de avisar os outros membros da gangue. Bossman, preocupado pela falta de resposta dos outros membros da gangue, decide agir por conta própria. Emma entra na casa, mas é surpreendida por Baz, que a confronta. Ela, utilizando uma estratégia psicológica, provoca Baz, insinuando que ele tem medo de enfrentar uma mulher. Sentindo-se desafiado, Baz larga a arma e diz que a ensinará a se comportar na cozinha. Eles começam a lutar corpo a corpo, mas Baz está enfraquecido pela água contaminada, enquanto Emma está em plenas condições. Aproveitando sua vantagem, ela pega um pedaço de ferro e o golpeia repetidamente. Ao sair da casa, Bossman, que estava à sua espera, nota que Emma havia eliminado todos os seus homens. Em seguida, ele a desafia para um duelo no estilo cowboy. Emma aceita o desafio e, apesar de ser atingida no ombro, consegue derrotar Bossman. Enquanto isso, o pai de Emma está em casa, sentado em uma cadeira, olhando para a trilha e esperando por sua filha. A tristeza toma conta dele e ele começa a chorar, acreditando que nunca mais verá sua filha. De repente, sua expressão muda ao notar alguém se aproximando à distância. Usando todas as suas habilidades de sobrevivência, Emma conseguiu escapar, embora tenha levado um tiro no ombro, felizmente não fatal. Cambaleando, ela se aproxima de seu pai e os dois se abraçam emocionados. Emma é levada ao hospital, onde aprende uma valiosa lição sobre violência, autodefesa e o custo emocional da luta. Ela decide perdoar seu parceiro e, com o tempo, buscar a reconciliação com ele. A moral da história nos ensina a nunca subestimar o poder de uma professora infantil com uma mochila vermelha. Se você pensar que ela é só boa com crianças, espere até ver suas habilidades de sobrevivência e veneno. E lembre-se, um pai que treina sua filha é o verdadeiro herói. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like pra mim saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.